capítulo 18, primeiro livro dos Reis. Irmãos, de verdade, essa mensagem me deu vontade de ministrá-la domingo à noite. Bem na hora que o pastor Cristiano estava orando, acho que foi pelas contribuições, me deu vontade de pregar, mas eu me mantive na mensagem que eu tinha preparado no domingo. Domingo eu falei sobre a que viestes. Todas as mensagens pregadas estão disponíveis no canal. Chega na bio lá do Instagram, você vai ver lá o link, clicou, você vai direto para o canal da Igreja Batista Esperança. Então lá, acho que já tem mais de 100 mensagens lá disponíveis durante o ano. Hein? Vá lá e compartilhe essas mensagens, tá? E aí me dá vontade de falar, eu mantive naquela mensagem. E hoje pela manhã eu preparei outra coisa, estava com algo preparado aqui, mas me veio de novo a vontade de falar sobre essa mensagem. E agora eu não vou me deter, não, vou ministrar uma mensagem rápida ao coração da igreja. Capítulo 18, versículo 1. Capítulo 18, versículo 1. Capítulo 18, versículo 1. Feliz com o Adriano, viu, Adriano? Muito feliz com o Pedrinho está ali também? Veio você e Pedro? Todo mundo foi? Estava com saudade de tudo. Semana passada, não foi muito? Estava lembrando bastante de vocês. Alegria, viu, ter você aqui. Traz essa alegria, essa bênção do Senhor para a vida da gente. Bora lá? 18:1. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Quem está falando aqui, irmãos? É Deus. No capítulo 17, o versículo 1, então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileá, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Capítulo 18, já é outra palavra, acabou a seca. O juízo de Deus findou, e era um juízo mesmo de Deus. A ação de reter as chuvas foi uma ação de juízo de Deus sobre a nação. No versículo 1 do capítulo 18, muito tempo depois, vem a palavra do Senhor Elias. No 3º ano, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora você vai lá para o versículo 41. 1 Reis 18, 41 agora. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Já se ouve? Como assim? Já se ouve ruído de abundante chuva. 42. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Olha só, irmãos, 43. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Elias, eu ouço ruído de grande chuva. Elias, foi Deus quem me deu uma palavra. A palavra foi: vai a Acabe e diga para ele que vai chover. Não há ruído nenhum, não há barulho, sinal de chuva nenhum. Eu ouço ruído de abundante chuva. O que você tem escutado de Deus? Que palavra de Deus orienta a sua vida e suas decisões hoje? Elias tem uma palavra. Elias está dentro de um movimento de Deus sobre Samaria. Elias não está fora do contexto de Deus.
Elias não está às margens do que Deus está fazendo, desapercebido. Elias está dentro de um movimento de Deus, atento, ouvindo Deus, tomando as decisões e vivenciando as provisões nesse mover. Palavra de Deus. Irmão, eu acho que a gente perde tempo com algumas questões. A primeira delas é a gente viver conforme as intenções do coração da gente, dos propósitos da gente, ou do que a gente entende, percebe, conclui, depois de ter feito um estudo de mercado, de contexto, de qualquer que seja, de termos observado a nossa caminhada, tantas observações a gente faz, e depois de termos feito todas estas observações e leituras sobre nossa vida, aí a gente decide fazer algo. Sei lá o quê? Casar. Começar o ministério. Um novo projeto. E aí a gente decide, a gente forja algo nosso. E aí lembro de você, viu, Dril? Adriano sempre dizia isso sempre marcou minha vida, porque ele falava assim, pastor, o jeito dele falar, pastor, olha só, pastor, tem coisas que Deus, vou imitar você não, fica feio, né? Tem coisas que Deus te dá, tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que você providencia para você. O que você providencia e o que você conquista conforme o seu suor, a sua direção e visão de mundo, é bom. Que bom que você conseguiu isso aí. Mas o que Deus te dá é muito bom. É excelente. Nem todas as portas são abertas por Deus. Há portas que são abertas por nós. Nem todos os caminhos são de Deus. Nem todos os pensamentos são de Deus. Isaías capítulo 51. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. E os meus caminhos bem mais elevados do que os seus. Então Deus pensa e trafega por caminhos que a gente não quer pagar o preço ou despreender a paciência, a perseverança na descoberta desse pensamento, desse caminho. Deus também não entrega uma palavra sem uma provação. É interessante que as grandes promessas foram feitas em momentos de grandes provações. As grandes diretrizes de Deus são dadas em momentos desérticos, em experiências de sofrimento intenso. Mas a gente opta pelo mais fácil, pelo caminho mais rápido. Cuidado para você não confundir suas providências com as providências de Deus, com as de Deus. Isso é muito possível de acontecer. Muito possível. A gente fazer tudo bem intencionado, tudo certo do que estamos fazendo. Fizemos todos os estudos, todas as especulações, tudo foi feito e a gente vai. Mas ter uma palavra de Deus, ou viver sob Pedro, a palavra, aí é diferente. Você pode até ser um pescador experiente. Pode ser o homem do mar. O homem das noites, entenda, do mar. Pode até ser. Mas veja, Pedro disse,
a noite inteira nós tentamos e não apanhamos coisa nenhuma. Às vezes a frustração se estabelece na sua vida para Deus te reposicionar, para Deus te fazer refletir que as conquistas suas são conquistas suas e as conquistas dele, aí são diferentes. Você pode viver do mar e da pesca por ser experiente e por ter aprendido a pescar, mas viver sob uma direção é diferente. Glória a Deus pelas frustrações. O Senhor quer, Deus sabe onde estão os peixes, irmãos. Ele é o dono do mar. Não há pescador mais excelente do que ele. Ande debaixo de uma palavra. Se você não a tem, procure-a até tê-la. Não saia, não se mova. A gente ora e quer que Deus responda imediatamente. Uma resposta de Deus pode durar meses. E esses meses fazem parte do processo de aperfeiçoamento de Deus. Mas a gente quer tudo rápido. Elias está sob a palavra de Deus. E ele vai para o rei e diz, rei, pode ir para o palácio. Eu estou ouvindo. O que você está ouvindo, irmão? Que conexão os seus ouvidos têm hoje com o mundo espiritual? Ou só com o mundo visível que você tem? A gente escuta tantas coisas de tanta gente. Irmãos, isso é extremamente difícil. Principalmente para quem lida com liderança, condução de igreja, de projetos. Você imagina você numa grande empresa com muitas cabeças, com muita gente. Imagina você, capitão do navio, lá de Paulo, quando estava indo para Roma. Olha, tantas palavras e tantas experiências ali. E Paulo disse, o problema é que vocês não ouviram o que eu alertei, eu fiz uma alerta. Essa viagem não será tranquila. Mas aí vocês optaram por ouvir o capitão, olharam para o tempo e disseram o tempo é favorável, ouviram a experiência do pessoal da navegação, de quem... O problema da gente é que nós expomos os nossos ouvidos a tantos conselhos e nos esquecemos do principal. E esse problema existe desde Gênesis. A quem você tem dado ouvido? Que ruído você escuta hoje? Às vezes é preciso retirar-se para ouvir Deus. Cristo fazia muito isso. As multidões vinham, eram tantas demandas, tantas necessidades. Jesus saía do meio da multidão e ia orar. Deus, fala, Espírito Santo. Deixa eu perguntar. Vocês creem mesmo que Deus fala? Amém. Vocês creem mesmo que o Espírito Santo fala? Sim. Ou vocês apenas consentem com isso? O que na sua vida demonstra que você crê nisso? Quais as atitudes que tenho que pregam essa verdade ao meu respeito? Eu creio na direção de Deus. Eu creio, sim. De que forma eu creio? Não existe crença vaga, crença sem atitude. Será que a gente crê mesmo? Eu ouço ruído de abundante chuva. Vai chover! Rei, vai chover! O rei deve ter olhado. Quem olha para o tempo, o rei deve ter olhado. Que nada, o cara está doido. Mas talvez não, né? Ele já tinha recebido uma palavra que vai dar mal. São 3 anos e meio, 3 anos e meio de seca. Vai vir sobre Samaria, vocês serão julgados pela idolatria de vocês. Deus vai julgar a nação. O rei já sabia que esse homem, chamado Elias, tinha um negócio de afinidade com o Eterno. Tinha
Uma ligação. Quem já foi o Wi-Fi? Perfeita, sem interrupções, sem bloqueios. Sempre ligação direta. Eu estou ouvindo, rei, um ruído de grande chuva. Aí começa o processo. Uma das coisas que eu queria dizer para você também é que qual tem sido o custo da palavra de Deus para a sua vida? Quanto ela tem custado para você? Não existe palavra de Deus sem custo, sem renúncia. Não existe palavra de Deus sem sacrifício. Tá, irmão? Que sacrifício? Jesus já sacrificou, irmão. Estou falando do discipulado da fé cristã. Não existe. O rei foi para o palácio. Elias foi para o monte. O rei continuou sua vida de rei. Elias foi gerar na oração o que tinha ouvido de Deus. A gente tem dificuldade de ouvir de Deus e mais ainda, de orar pelo que ouvimos de Deus. Elias vai e coloca a cabeça entre as pernas. Alguns dizem que era a forma como a gestante dava a luz. A ideia é que ele ora como quem está gerando algo, como quem sente dores de parto, para gerar uma palavra de Deus, uma realização e uma concretização de promessas. Às vezes custa anos em oração. Que geração é essa nossa, irmão? Apressada, agoniada. Self-service. Aquela outra do rápido é o quê? Fast food. Geração apressada e prática. Elias vai para o monte orar. Deixa eu dizer para você. Uma coisa boa também é não querer que as pessoas compreendam a palavra de Deus para a sua vida. Isso é a maior, o maior prejuízo que a gente tem na vida, é perder tempo explicando o que Deus nos falou e o que Ele vai fazer. Foi para você quem Deus falou. A visão de Deus foi dada a você. A direção foi dada a você. E muitas vezes você não tem êxito nem no convencimento da esposa, que é uma só carne, dos filhos. Observe a vida de Cristo. Os irmãos não creram nele. Tiago, irmão de Cristo, só passa a crer depois que vê Cristo ressuscitado. Que necessidade é essa que a gente tem de uma aprovação que não é necessária? Ou de anuências, a gente quer se cercar de um tanto de coisa que a nós basta ter recebido de Deus, crido, se comportar à altura da visão. A visão de Deus tem preço. Quem escuta aqui, até ter a concretização dessa palavra, o cara vai para o monte, se dedica à oração. Bora orar, bora orar. E ele fala para o rapaz, vá lá, vê se tem algum sinal. O cara vai e olha e volta nada. Às vezes a sua vida está assim, nada. Deus prometeu e nada. Deus falou e nada. Você leu aquele texto bíblico e ele saltou aos seus olhos e gritou aos seus ouvidos e nada. E você está trabalhando e está se esforçando e está orando e nada. Às vezes o tempo do nada são meses, anos. E aí, o que a gente faz quando todas as circunstâncias contradizem o propósito? O que a gente faz? Que geração é? Eu fico pensando, que geração de crente a gente é, irmão? Vai lá, Elias. Vai lá, moço, olha lá. Ele foi uma vez e nada, 2 vezes e nada. Eu tenho isso muito claro para mim.
Antes de cumprir uma palavra, Deus te ensinará a perseverar. Nenhum cumprimento de uma promessa e palavra são possíveis sem o aprendizado da perseverança. Deus não chama homens que não são capacitados a resistirem à prova do tempo. Vai ver a história da Bíblia. Quantos anos esses homens esperaram para o cumprimento de uma palavra de Deus. Mas a gente quer as pressas. Irmão, coloca... Deixa eu dar uma dicasinha simples para você. Coloca os joelhos no chão. Pare de falar sobre. Pare de querer convencer outros. Tenha uma direção de Deus. O capítulo 18 diz que a palavra veio do Senhor. Do Senhor. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor. E esse homem, no versículo 41, ele está agindo debaixo de uma palavra que do Senhor recebeu. Tem estudado a palavra? Irmãos, aquela música de Cassiane, que Deus fica em silêncio, só há silêncio de Deus para quem não abre as Escrituras, irmão. As Escrituras sempre vão nos falar. O silêncio de Deus também já é a fala de Deus. Se Deus está em silêncio é porque Ele está falando. Já está falando em silêncio. Deus não para de falar. Mesmo quando fica calado, Ele está falando. É nós que não interpretamos ou traduzimos o seu jeito, a sua forma de falar. E aí o texto vai dizer que o rapaz foi por 7 vezes. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu fico olhando minha família. A família da minha avó, por parte maternal, minha avó maternal. A minha avó, não foram poucas as vezes que eu vi lágrimas derramadas no chão por tempos de oração da minha avó, que se converteu num lar absurdamente católico, idólatra. Na casa da minha avó, todos os netos tinham que aprender a rezar o Pai Nosso com a palmatória na mão. Quantas vezes eu já levei palmatória na mão? Porque pirraçava quando ia fazer o sinal da cruz. Ela colocava a minha mão aqui, eu puxava para cá, menino rebelde desse tempo. E um lar totalmente católico. Minha avó se converteu ao Evangelho e começou a orar pelos filhos. O esposo, antes, isso depois de anos, meu avô, uma semana antes de ir para a eternidade, de partir para a eternidade, recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Suas filhas, que eu me lembre aqui, estão todas convertidas. O que custou a vida de oração e lágrimas de Dona Iazinha, a velhinha Maria, que até hoje ora? Está viva, minha avó materna. A avó paterna do mesmo jeito. Está aí netos hoje se convertendo, tudo em resposta à oração. Que tipo de crente a gente é? A gente não quer mais orar. A gente não quer mais se debruçar em Cristo. Numa vida profunda de oração. Sentir dores de parto por algo que Deus nos falou. Que orar também dói. Orar verte lágrimas, transpira sangue. Oração, me permita a palavra que está bem desgastada, é um ato de resistência tremendo. Diante do mundo espiritual, diante da promessa feita por Deus. Orar, não parar de orar. E aí o texto vai dizer que daqui a pouco, na 7ª vez que ele foi, tinha um sinalzinho de Deus. Irmão, você tem que aprender a viver sem sinais e aprender a viver com pequenos sinais. Porque o que de fato importa é o ruído que você ouviu. É a palavra que você recebeu. Essa palavra, às vezes terá sinais. E às vezes o sinal vai ser pequeno. E você vai ter que viver pela fé.
sem ver sinais, ou vendo-os de maneira bem aquém do que foi dito. É um ruído, eu vejo um ruído de uma grande chuva, mas a nuvem é pequena, mas eu ouço. O que você está ouvindo de Deus? O que você recebeu de Deus? Preste atenção. Ponha um propósito diante de Deus, de uma vida profunda de oração, até que você o escute. Até que você tenha uma palavra clara de direção para a sua vida. E entenda, meu irmão, aí já era. Depois que recebeu a palavra, nada. Saiu do nada para uma mão. Agora, olha o que diz o texto, versículo 44. Lê para nós aí. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena. Tem a canção, né? Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva... Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Versículo 45. Dentro em pouco, os céus se enegreceram. Nada, pequena nuvem, agora o céu está tomado pelas nuvens. E só tem um segredo, aliás, 2. Alguém ouviu a palavra de Deus e decidiu orar sob a palavra. Nada. Pequena nuvem. Agora, não é uma pequena nuvem. O céu inteiro. Está como? O que o texto diz? Enegreceram os céus. Os céus se enegreceram. O céu inteiro. O menino, o rapaz, só via nuvem. Vai crescer, vai tomar uma dimensão que talvez você não imagine. Mas se Deus falou que vai chover, vai chover. Se Deus falou que vai chover, vai chover. Vai chover. Vai chover. Vai chover. Vai chover. Vai chover, irmão. Vai chover, Deus falou para você. Pare de escutar Satanás. Pare de escutar esse povo pessimista. Escute Deus e viva pela palavra de Deus. Agora, seja homem para pagar o preço à altura. Se não tiver raça, não vai. Você tem que ser diferente dos que vivem no palácio. Vista a roupa de profeta e vai para o monte orar. Porque vai chover. Queria orar com você. Glória a Deus. Vai chover, Senhor. Aí, ó. Ô, glória! A mensagem terminou com chuva. Bora cantar, faz chover? Esse negócio assim parece brincadeira. Não é não, rapaz. Não é não. Fala para teu irmão. Não bagunça o cabelo dele, não. Mas fala assim, ó, vai chover. Vai chover. Teu irmão que você mexeu o cabelo dele dá briga. Mas vai chover. Vai chover. Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Já está chovendo. Agora a gente vai ouvir mesmo ruído de chuva sobre esse telhado como sinal de que a palavra de Deus é verdadeira. Vai chover lá, vai frutificar. A graça de Deus vai ser derramada, não desista não, continue orando, tenha paciência, persevera, volte à palavra, não se esqueça da palavra, tenha uma atitude à altura do que você crê e do que você ouviu, não seja mole, fresco, cheio de desânimo não, levante-se ou melhor, ajoelhe-se, ore, busque a Deus na sua casa, em vigílias de oração, em jejuns, pelas madrugadas, de manhã, meio-dia, à noite, ore a Deus, 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 esperança, ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus,
Oh, Espírito Santo, fique de pé, vamos cantar, vamos crer que Deus é fiel.